E dando início às nossas apresentações de hoje, eu convido o professor Mário Luiz Chisotti, que é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa. Pós-doutor pela Universidade Federal de Viçosa, foi professor adjunto da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa na área de cadeia produtiva de carne, pele e couros, com ênfase na qualidade da carne, fisiologia do crescimento e zootecnia de precisão. É chefe do Laboratório de Ciência da Carne, presidente da Comissão de Pesquisa do DZO da Federal de Viçosa, coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais de Produção em Experimentação, é membro do INCT Ciência Animal e atua nas linhas de pesquisa de bioenergética e exigências nutricionais de ruminantes, qualidade da carne e zootecnia de precisão. Então, professor Mário Chisotti, por favor. Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Inicialmente, agradecendo aí a Luísa, a Taíla e os demais membros aí da comissão organizadora. Para a gente é um prazer estar aqui, podendo estar falando com vocês a respeito de como nós, zootecnistas, podemos atuar visando aumentar a sustentabilidade do sistema de produção, visto que isso será fundamental para o sucesso da atividade daqui para frente. Então, inicialmente, agradecer a minha coautora, que também é minha esposa, que tem atuado mais nessa área do que eu, mas com foco mais na linha de pastagem e o papel de sistemas integrados na mitigação de gases de efeito estufa, mas que teve uma grande colaboração aí na preparação desse material. Bom, então, acho que isso aqui não convém nem falar com vocês. Acho que num evento desse a gente sabe sobre esse iminente aumento populacional e a estimativa para 2050 aí de atingirmos 9,2 bilhões de habitantes. Não bastasse aumento no número de pessoas, a gente vai ter também um aumento na expectativa de vida, aumentando bastante a necessidade de alimento para a população humana. Aliado a isso, países em desenvolvimento devem ter um grande incremento de renda, e esse incremento de renda possibilitará a inclusão de mais proteína animal nas dietas e, consequentemente, a demanda por produtos de origem animal deve crescer no mesmo período em torno de 2 vezes, né? Então, projeções aí que a gente vai ter que dobrar a produção de alimentos para 2050. Acho que isso não é novidade para quem está aqui no auditório, mas é o início para a gente ver a importância da gente aumentar a eficiência do sistema de produção para que tenha insumo suficiente para que a gente consiga realmente atender essa demanda esperada. Junto com isso, também, não vou entrar em detalhe, mas a gente tem aí o incremento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que tem, para a maior parte da população, aí, um efeito sobre a temperatura média do planeta e principalmente sobre a variabilidade desta ao longo dos anos, aumentando a ocorrência de eventos extremos e que ainda se debate muito o papel desses 3 principais gases nisso, mas há um consenso, ou a maior parte, pelo menos, dos países tem acreditado a ocorrência desses gases como um dos fatores que influenciam ou que tem levado a essa alteração no perfil da temperatura mundial. Muitos desses gases eles são relacionados à atividade pecuária como um todo, né? O dióxido de carbono, principalmente na parte de abertura de novas áreas, ou em processos de degradação de pastagem. O metano, que tem sido aí alvo de intensas críticas a respeito da produção de ruminantes, e o óxido nitroso oriundo aí da degradação de dejetos dos animais, né, principalmente urina, mas também decorrente aí da aplicação em doses inadequadas de fertilizante em pastagens. Não bastasse o aumento na concentração desses gases, que vai pressionar a gente diminuir a emissão nos sistemas de produção animal, a gente também tem uma expectativa de redução das fontes naturais, né, principalmente reservas de fósforo, que devem se exaurir até 2050, segundo as estimativas atuais.
Então, em virtude disso, a eficiência na utilização dessas fontes de minerais, ela vai se tornar cada vez mais importante, tendo em vista que, sendo uma fonte ilimitada, a gente ainda vai conseguir aumentar um pouquinho a nossa capacidade de extração, mas um dia isso acaba. Então, sabendo que é uma fonte finita, a gente tem que fazer o uso racional desse minério imediatamente, para que a gente consiga minimizar o impacto de uma eventual escassez dessa fonte limitada. Então, a nutrição entra com bastante importância aqui, tentando adequar, né, a real exigência do animal ou aumentar a disponibilidade das reservas atuais, de forma que a gente utilize menos fósforo nas rações e, consequentemente, tenha aí uma maior eficiência na utilização desse recurso e consiga manter essas reservas aqui, manter esse estoque aí por mais tempo. Bom, outro problema corrente seria o problema de eutrofização de águas, oriundos aí do dejeto animal, que mesmo às vezes sendo tratado, se for tratado somente pelo aspecto biológico, ele ainda sai muito carregado em termos de fósforo, e esse fósforo caindo em fontes d'água, ele acaba gerando esse processo de eutrofização e inutilizando água, que também será um recurso cada vez mais escasso daqui para frente. Então, tendo em vista essa introdução, a gente observa um aumento da população, da expectativa de vida e da renda média da população, que vai fazer um aumento em termos de demanda por proteína animal. Esse aumento na proteína animal vai aumentar também a demanda por grão, e a próprio aumento populacional vai pressionar para o aumento por grão, e junto a isso vem as novas tecnologias para gerar combustíveis, né, como os biocombustíveis, que vão estar utilizando grãos também na geração de energia e aumentando ainda mais a competição por grãos. E tudo isso, em conjunto, vai ocasionar em um aumento cada vez maior no preço desses insumos, né? Porque a demanda vai aumentar, acho que mais do que a nossa capacidade de aumento em produção, e, consequentemente, isso vai afetar em grande escala o preço de grãos, aumentando o custo de produção e, consequentemente, aumentando o preço de alimentos de origem animal também, né? Então, nesse cenário que a gente passou para vocês, acho que a gente tem aí um grande desafio. Acho que o uso de coprodutos em produção animal ele vai tender a ser cada vez maior, e óbvio que a substituição de fontes tradicionais como milho e farelo de soja, ela vai ter que passar por melhorias no aproveitamento de nutrientes nesses coprodutos. Eles não vão ter a mesma eficiência que tinha uma dieta básica de milho e soja, mas o uso de tecnologia e a pesquisa a respeito de como melhor aproveitar esses subprodutos agroindustriais vão ser fundamentais para a gente utilizar isso aí racionalmente. Tendo em vista também uma pressão para a redução do passivo ambiental da produção, o emprego de aditivos ou a melhoria da eficiência de absorção dos animais, né, reduzindo a quantidade de dejetos dentro do sistema de produção e melhorando a utilização de energia pelos animais, vai ser também fundamental para que a gente consiga produzir mais produtos de origem animal com menos insumos. Então, nesse cenário, o emprego de aditivos, a nutrição de precisão, elas acabam sendo fomentadas e vão tomar cada vez uma importância maior dentro da nutrição animal, para a gente conseguir produzir nessa perspectiva que a gente passou para vocês. Bom, em termos de gases, então, de efeito estufa, a pecuária, no levantamento mais recente que a gente tem aí do Brasil, a gente tem aí a pecuária contribuindo com em torno de 35% do total, 26,8% do total de gases emitidos, mas uma grande parte aqui dos gases emitidos ainda vem da mudança no uso da terra e que acaba sendo, de certa forma, relacionada à atividade pecuária. Dentro da
da emissão agropecuária. A fermentação entérica de ruminantes corresponde por mais da metade, né, em termos de equivalente carbono de emissão, e a emissão de solos, oriundo de tanto da aplicação de fertilizantes como o próprio dejeto de animais sendo aplicados aos solos, seria responsável por mais 35% dos gases oriundos da atividade agropecuária. Então, a gente tem que focar nossos esforços em reduzir esse impacto, para que, com isso, a gente consiga produzir de uma forma mais sustentável. Bom, então, falando em termos de eficiência, acho que a eficiência ela já faz parte do nosso cotidiano. A gente tem vários exemplos aqui. Todo mundo se habituou a, quando comprar um equipamento eletrônico, observar esse tipo de etiqueta que traz, né, qual seria aí a classificação em termos de eficiência desse equipamento. Ninguém compraria aqui uma geladeira ou um aparelho que tivesse uma classificação mais baixa, porque sabe que, mesmo às vezes ela sendo um pouco mais barata, isso vai implicar num custo maior de utilização desse produto e, consequentemente, economicamente, ele passa a ser inviável, né? Então, exemplos clássicos de lâmpadas, a gente tem essas lâmpadas que são mais caras que essa, e tem a nova geração agora de LED, que são mais caras ainda, mas consomem ainda menos que essas aqui. Mas a gente só passa a adquirir isso aqui quando a gente realmente sente no bolso o impacto e vê que vale a pena investir, pagar mais num produto, se ele vai retornar uma eficiência maior e, consequentemente, ao longo da vida, o total de utilização desse produto, a gente vai ter um retorno econômico. Caso contrário, comprar só porque é legal, eu acho que a gente não consegue avançar, né? A gente sabe que tem um mais eficiente, mas a questão econômica sempre pesa muito na decisão, né? Então, exemplos aqui de carro, ninguém compraria um carro hoje que faça aí 2 km por litro, tá certo? Que o preço do combustível atualmente, os carros que são mais eficientes, eles tendem a ser um pouco mais caros. Vem até a geração dos carros elétricos aí, né, que tendem a ser, em termos de ambiente, muito mais benéficos, mas que você vê que esbarra ainda na questão do custo, né? Enquanto eles não tiverem um custo viável, acho que vocês vão ver pouco desses carros rodando por aí. A hora que o custo passa a ser favorável, a gente passa a adotar e, consequentemente, o meio de transporte, ou cada setor desse aqui, passa a aumentar em termos de eficiência de utilização de energia. O exemplo clássico é em relação a álcool ou gasolina, né? Se a gente realmente tivesse preocupado com o meio ambiente, economia não servisse para nada, a gente nunca mais teria colocado 1 litro de gasolina no carro, né? Acho que a gente já tem essa tecnologia disponível há muito tempo, só que o que esbarra a adoção do álcool e, vamos dizer, banir a gasolina que vem de fontes fósseis e que vai ter um impacto ambiental muito maior do que o álcool, é justamente o preço, né? Então, a gente usa a regrinha dos 70%, se o preço estiver favorável, a gente vai no álcool, se não tiver, a gente vai na gasolina. Às vezes, mesmo com o álcool um pouquinho mais barato, você ainda pensa em ter que parar uma vez ou mais vezes no posto e acaba optando pela gasolina, mas você vê que, apesar da pressão, né, que a gente, dentro do sistema de produção animal, sofre da sociedade, a sociedade se preocupa menos com o meio ambiente do que com o próprio bolso. O meio ambiente só passa a ser importante quando ele tem um retorno econômico. Aí o pessoal vai, é o caso das lâmpadas, é o caso do etanol, que se tivesse um preço subsidiado, ou se fosse um preço ainda mais barato, a gente poderia estar diminuindo o nosso consumo de gasolina, mas se ele tiver 1 centavo mais caro, o meio ambiente fica de lado e o pessoal continua usando gasolina, independente da eficiência ou do impacto que isso possa causar na sociedade. Então, a gente só quer atentar a vocês que estratégias para diminuir a poluição existem, então aí as tecnologias são disponíveis, mas as que não são economicamente viáveis, dificilmente elas vão para frente. Então, é um fator muito mais econômico para a gente conseguir ser mais sustentável do que a própria tecnologia em si. As tecnologias estão aí, mas nem todas ainda têm viabilidade, porque enquanto elas não retornarem em maior lucro, elas não vão representar uma alternativa viável de mitigação. Tá? E nesse cenário, acho que a saída, já que toda vez que você quiser aumentar a eficiência em fins de nutrição, você vai estar lançando mão de um aditivo, de uma tecnologia
que vai impactar, de certa forma, no custo da produção, se você não tiver o retorno econômico, você não vai aplicar. Como que esse retorno econômico poderia vir? Bom, teriam algumas alternativas, né, de estimular esses processos mais sustentáveis, mas estimular monetariamente, né? Então, a gente tinha a história aí do crédito de carbono, que muito se falou, acho que foi uma onda que, nossa, o Brasil ia se beneficiar demais, que a gente ia ganhar dinheiro demais com esse crédito de carbono, mas que, depois das crises mundiais econômicas, isso aí ficou de lado e pouco se fala nisso, ou perdeu muita força, e hoje em dia, dificilmente você vende um projeto aí para um produtor que ainda acredite que ele vai conseguir alguma coisa em termos de crédito de carbono, né? Então, é um negócio que não evoluiu, como se esperava, né, no começo, mas que é uma possibilidade, né? Você emitindo menos, se você receber um retorno econômico por estar emitindo menos, acho que aí compensaria você estar adotando aí essa tecnologia que está te impactando, de certa forma, em custo, né? Uma outra opção seria incentivos fiscais ou de crédito, né? Isso o Brasil tem feito, o programa ABC é um exemplo, né, de quem pretende realmente adotar práticas mais sustentáveis, receber um diferencial na hora de conseguir esse crédito, receber um crédito mais barato, ou então produtos que comprovadamente emitam menos ou sejam mais sustentáveis ou mais eficientes, poderiam ou deveriam receber algum tipo de incentivo fiscal para que, com isso, eles sejam incentivados economicamente para serem empregados no sistema de produção, né? Ou outra forma, seria a forma pior, mas que também já se discute bastante, que seria a aplicação de um imposto sobre a emissão ou sobre a ineficiência de um determinado processo. Então, isso já é realidade em alguns países desenvolvidos, né? Finlândia, Suécia já cobram por tonelada de carbono emitido, né? Mas isso aqui você pagaria por estar emitindo demais e, consequentemente, para não pagar, você poderia, em vez de pagar por estar emitindo, pagar numa nova tecnologia, investir numa determinada tecnologia para, com isso, conseguir reduzir sua emissão. Se você não reduzir, você vai pagar de qualquer forma. Então, em vez de você pagar para o governo, você adota essa tecnologia e reduz a sua emissão. Então, infelizmente, só sentindo no bolso é que a gente realmente vai ter uma eficaz redução na emissão oriunda da produção animal. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar aí sonhando com um mundo melhor que não vai acontecer nunca enquanto o produtor não for convencido economicamente de que isso aí é viável. Tá certo? Bom, ainda nesse cenário de ambiente, ou a perspectiva ou a percepção do consumidor a respeito do impacto ambiental de cada produto, isso tem gerado um certo conflito entre cadeias, né? Então, o bovino falando que ele é mais sustentável que o frango, que fala que ele é mais sustentável que o suíno, e, na verdade, um ataque entre as cadeias, tá certo? E a proteína animal, de uma forma geral, ela vai ter um impacto sempre maior do que qualquer tipo de produto de origem vegetal. Então, várias campanhas serão feitas para reduzir o consumo de produtos de origem animal. Os ruminantes aqui, né, numa situação pior do que frangos e suínos, né, por conta da emissão do metano. O metano tem o potencial de aquecimento aí de 24 vezes o potencial de aquecimento do CO2. Isso realmente faz com que, quando se calcula em termos de matéria seca, em termos de grama de alimento produzido, a quantidade emitida de equivalente carbono nesse tipo de alimento ela seja muito maior, tá certo? Mas esse tipo de comparação também ele é, de certa forma, injusta, né? Porque se você comparar quanto que se emite de CO2 por grama de carne produzida, com uma batata, por exemplo, você vai ter uma emissão muito maior na carne, mas você não está comendo carne para comer o nutriente que você tem na batata, né? Então, acho que essa relação tem que ser balizada em relação ao nutriente que você está buscando naquele tipo de alimento. E se você fizer, por exemplo, o equivalente CO2 da carne por grama de proteína que você está consumindo em relação a mesma relação da batata por grama de proteína na batata que não tem nada, você vai ver que a carne, para fornecer proteína, ela vai ser mais sustentável do que a batata, né? Mas o pessoal não vai usar com esse sentido. Acho que isso sempre vai ser usado contra a produção animal, aí vai ter
uma mesclagem de ideologia, o pessoal que é contra a carne vai usar o ambiente para conseguir ganhar espaço, e acho que não é assim que o negócio deveria funcionar. Mas isso vai causar um grande confundimento aí no consumidor, que vai passar a ser receoso em termos de consumir produtos de origem animal. Isso aí já está acontecendo, mas aonde deve aumentar o consumo de produto de origem animal, eles ainda consomem muito pouco, né, que seria a Índia, China. Dificilmente essas campanhas vão conseguir diminuir o consumo por essas populações, que lá o limitante não é a ideologia, e sim a renda, né? Então, o pessoal tendo renda, obviamente, eles vão poder ter acesso a produtos de maior qualidade, como os produtos de origem animal, tá certo? E também, nesse cenário, se discute muito quanto se emite, mas ninguém tem levado em consideração o potencial de sequestro de alguns sistemas de produção, aqui, né, incluindo aqui, ou minimizando o impacto aqui da atividade de ruminantes, né? Lógico, se você considerar a emissão, ela é muito grande, mas as pastagens também têm um papel ecológico importante, tá certo? Recobrem aí o solo, sem elas a gente teria uma situação muito pior em relação à concentração de CO2 na atmosfera, fora o potencial que esses sistemas têm, né, principalmente os que não estão em alta produção, de retirar CO2 do ambiente e estocar isso no solo, né? E que essa é uma linha muito importante, acho que fundamental, para garantir a sustentabilidade do sistema de produção de ruminantes. E quando isso é considerado, né, se você avaliar só a emissão, realmente os ruminantes vão ter, por quilo de produto, uma emissão muito maior, mas se você considerar o potencial ou a capacidade ou a perspectiva de que eles estão em pastos e que esses pastos podem também sequestrar carbono, isso deveria entrar numa conta, né, na hora de apresentar um dado como esse para um consumidor, tá certo? De que há possibilidade de mitigação via pastagem, tá certo? E que nem sempre isso é tratado na mídia que visa denegrir os produtos de origem animal, tá certo? Bom, tendo dito tudo isso, acho que fica claro que o aumento na eficiência da produção ele será fundamental, né, para a gente conseguir atender aquele maior demanda, né, de produtos de origem animal, ou que estão especulando aí que terá que ser o dobro até 2050, sem a gente conseguir aumentar em termos de área, que isso acho que está um tanto quanto complicado, a gente vai ter que produzir mais na mesma área, ou seja, a gente vai ter que ser mais eficiente, né? E dentro desse contexto, tudo que é perda no sistema, ou tudo que a gente não está utilizando no máximo de eficiência, a gente tem que repensar e buscar manejar o sistema para melhorar a eficiência. Então, isso inclui uma formulação de dieta com cada vez mais precisão, cada vez mais pesquisa vai ser necessária para a gente realmente atender o que o animal precisa e não colocar nem mais nem menos na dieta, porque em ambas as situações a gente estaria abaixo da eficiência máxima, né? O aumento no custo dos alimentos e da própria carne também vai permitir um emprego maior de aditivos nessas dietas e também maior uso de grãos na alimentação de ruminantes, né? A redução do ciclo produtivo vai passar a ser muito importante, a gente vai mostrar aqui para vocês qual é o impacto de um animal ser abatido antecipadamente em relação ao total de gases de efeito estufa que ele produz ao longo da vida. A seleção de animais geneticamente superiores ou mais eficientes também será importante, né? Da mesma forma que você não vai comprar um carro aí que faça 2 km por litro, você também não vai poder adquirir um animal que faça 1 kg de ganho aí com base em 20 kg de matéria seca, né? Então a gente tem que eliminar esses animais eficientes e ineficientes, né, para aumentar a participação dos eficientes e, com isso, melhorar a eficiência do sistema como um todo. O controle de perdas dentro do sistema produtivo também é de grande importância. Sem ele, nenhum dos outros aqui vai fazer sentido, né? Mas a gente ainda tem muito desperdício de ração, silos mal construídos, ou o material que cai ao longo do transporte, cai para fora do coxo, o animal que joga isso para fora. Tudo isso entra como insumo sendo utilizado, mas que, na verdade, está sendo desperdiçado porque o animal não está ingerindo. Então, isso aqui tem que acabar. A gente vai ter que ter um controle muito maior nesse aspecto, para que esse aqui a gente vai conseguir fazer com baixo custo, e fazendo esse aqui a gente vai ter um ganho em termos de
de relação de input e output dentro do sistema de produção, né? Mas não só em relação ao desperdício, a gente tem que tentar minimizar o dejeto, e o dejeto que a gente gerar, buscar tratar ou utilizá-lo, né, como uma fonte de nutriente ou de energia, reduzir a mortalidade, estresse, doenças, né, todas essas perdas que prejudicam a eficiência do sistema como um todo, aumentar a fertilidade dos animais, né, a gente ter menos matrizes por animal formado, né, reduzindo aí a necessidade de fêmeas, e com isso o impacto total que essas aí gerariam. Isso aqui a gente não vai estar abordando hoje, mas a gente traz como temas importantíssimos, seria a melhoria do manejo da pastagem, visando aí essa manutenção de carbono no solo, e a integração com lavoura, pecuária e floresta, né? Otimizando as áreas disponíveis, já que a gente não vai poder expandir em área, a gente tem que compartilhar as áreas existentes, de forma que a gente consiga fazer agricultura e pecuária num mesmo terreno, tá certo? E que com isso a gente consiga produzir mais em menos área e atender aí a demanda por proteína animal. Bom, dentre essas estratégias, né, acho que o tema que foi proposto para a gente foi focar mais na parte de nutrição, então a gente vai realmente tentar abordar, sob o ponto de vista de um nutricionista, o que a gente poderia fazer, e também nos foi proposto que falasse não só de ruminantes, mas também de monogástricos, né? Então a gente vai estar atentando aí para cada uma das cadeias. Então, em termos de ruminantes, acho que o principal passivo ambiental seria o gás metano, que é oriundo aí da fermentação anaeróbica ruminal, tá certo? Mas que é um processo inerente à ecologia do animal, tá certo? É necessário. As bactérias que estão lá produzindo metano, elas não estão fazendo isso de sacanagem, isso traz um bem para o ecossistema ruminal, tá certo? Então, as estratégias para acabar com o metano, às vezes elas são muito radicais e querem simplesmente acabar com o metano. Tá? Se isso acontecer, você consegue aditivos que conseguem reduzir metano até a zero. Se você colocar um antibiótico lá de amplo espectro, você mata todas as bactérias e mata até o boi junto. Você zerou o metano em um dia de aplicação, tá certo? Só que o caminho não é esse, né? A gente não tem que pensar em reduzir o metano, a gente tem que pensar em aumentar a eficiência de metano emitido por quilo de produto formado, tá certo? Então, todas as estratégias que visam manipular essa redução no metano ruminal, elas têm que ser acompanhadas de o impacto dessa substância, desse aditivo, sobre o consumo, sobre o desempenho do animal, tá certo? Porque reduzir metano é teoricamente simples. Só que se você reduzir simplesmente por reduzir, esse papel ecológico dele, que seria de reciclar esses cofatores reduzidos e permitir a continuidade da fermentação anaeróbica ruminal, ele vai ser perdido, tá certo? Se você simplesmente bloquear isso aqui, com o tempo você vai ter um excesso de NADH. Esse NADH não vai conseguir doar esse hidrogênio para nenhum outro sistema e, consequentemente, ele vai acumular, faltando NAD+, que é necessário para você sair lá de uma celulose para uma glicose, para chegar num acetato ou num ácido graxo volátil qualquer, tá certo? Então, simplesmente reduzir aqui, você vai ter um acúmulo desse, vai faltar esse, porque esse aqui vem desse processo de reciclagem, quando esse doa esse hidrogênio junto com o CO2, e vai parar lá no metano e vai embora, e você refaz esse, né? Mas se você não tiver mais a saída desse, vai acabar com essas bactérias simplesmente, você vai ter um acúmulo desse cofator e, consequentemente, você vai impedir que a fermentação continue. Isso vai ter um impacto direto no consumo desse animal, vai consumir menos, consumindo menos, a produção cai. Tá certo? Se a produção cair e você fizer a avaliação da quantidade de metano que você está reduzindo por quilo de produto formado, seja leite ou seja carne, você vai ver que, na verdade, você causou um impacto ambiental maior do que se você não estivesse utilizando aditivo. Tá certo? Então, as estratégias seriam essas. Você poderia tanto acabar com as metanogênicas, mas eu estou falando isso aqui é seriamente limitante, porque se você não der outra utilidade para esse hidrogênio, simplesmente acabar com esse gênero, né, que são as arcas que produzem aqui, esse gênero não, esse reino, né, que são essa classe de bactérias aqui que realizam esse processo de reciclagem, você vai ter um impacto negativo sobre a continuidade da fermentação e, consequentemente, não é o caminho. Tá? Então, existem estratégias para acabar só com elas e existem outras estratégias mais coerentes, como
reduzir ou fazer ou criar uma competição para quem vai receber esse hidrogênio, né? Criar desaparecimentos alternativos desse hidrogênio para que, em vez de eles serem utilizados pelos metanogênicos, eles sejam reciclados ou utilizados por outros sistemas, né? Então, o uso de óleos, ácidos orgânicos, sulfatos, nitratos são exemplos de como a gente conseguiria fornecer fontes alternativas para o uso desse hidrogênio que não as metanogênicas, tá? Mas ele sendo utilizado, a gente continuaria reciclando esses cofatores reduzidos e teria um impacto inferior ou menos intenso aí sobre a digestão ruminal como um todo, tá? Então a gente vai falar sobre algumas dessas alternativas, né? Outro desaparecimento alternativo de hidrogênio é o próprio uso de concentrado, tá? Que isso aí vai alterar o ácido graxo volátil formado, né, o propionato, que tende a consumir hidrogênio na sua formação e não liberar, como no caso do acetato e do butirato, e, consequentemente, pode ser um dreno ou uma competição desse hidrogênio para formar propionato e não ser utilizado por metanogênica, tá certo? E, como é concentrado, em vez de ele prejudicar o desempenho, pelo contrário, ele vai aumentar o desempenho, e vocês vão ver o impacto disso em relação a metano formado por quilo de carne, tá? Você vai ter um ganho bem significativo, tá certo? Bom, então, uso de antibióticos seletivos, né, como a gente falou, daquela estratégia da gente acabar com esse reino que produz o metano, né, que são as metanogênicas. Você pode usar antibióticos seletivos, né, os ionófilos são um exemplo clássico, monoenzina, lazolocida, salinomicina e outros produtos aí comercialmente disponíveis. Eles têm um efeito seletivo, né, tendem a ser mais prejudiciais sobre as metanogênicas e, consequentemente, reduz a população delas e a emissão de metano. Só que esse efeito tem se mostrado não persistente, né, após 9 semanas aí de utilização, dependendo da dieta até antes. Mesmo com o uso do antibiótico, você tem uma readaptação dos micro-organismos que ali existem, e, consequentemente, você acaba não sendo eficiente, tá certo? Porque as bactérias se acostumam com isso aí. O uso de nitratos, ele é uma alternativa, ele vai ter um potencial de captação de hidrogênio, vai competir, né? E vai ter uma preferência na utilização desse hidrogênio em relação ao sistema do metano, e seu uso comprovadamente reduz a emissão de metano, tá? Porque, em vez desse hidrogênio parar no metano, ele acaba sendo utilizado para transformar o nitrato em amônia, tá? Transformando ele em amônia, ele passa a ser, inclusive, fonte de nitrogênio, poderia ser uma alternativa ao uso de ureia, né, na nutrição de ruminantes, mas ele traz o risco de intoxicação, né? Doses erradas, ou se o animal consumir nitrato demais, ele acaba se intoxicando. Então, tecnologias estão sendo feitas para encapsular isso aqui e minimizar esse risco, mas é uma opção, e que, se fornecer nitrogênio também, e se tiver um custo-benefício favorável, parece ser uma alternativa interessante para o futuro. Não só nitratos, sulfatos teriam a mesma função, tá certo? Mas você vê que, no final das contas, os sulfatos, embora eles reduzam o metano por dia, eles reduzem também o consumo, tá? E aí, se reduzir o consumo, quando você mede litro de metano emitido por quilo de ganho do animal, você vê que não tem diferença, tá certo? Então, toda vez que ele afeta o consumo ou afeta o ganho, embora ele reduza o metano, no final das contas, você vai precisar de mais animal, produzir mais carne, você vai estar emitindo o mesmo tanto, gastando mais com o uso desse aditivo, tá certo? Então, a gente tem que pensar no papel dele mitigar por quilo de produto formado, e não só litros por dia ou litros por quilo de matéria seca ingerida. Extrato de plantas também têm sido amplamente pesquisados, né? Taninos, saponinas, óleo essencial. O pessoal está dando óleo de alho, orégano, sálvia, um monte de tempero que se extrai esses óleos essenciais. Eles têm um efeito sobre as metanogênicas e reduzem o metano, mas normalmente reduzem também o consumo e, consequentemente, não são apontados como estratégias de grande viabilidade. Além deles, às vezes, causarem efeitos antinutricionais, prejudicarem a fermentação como um todo, ou gerarem resíduos, né, nos produtos, como, por exemplo, se eu usar alho para vaca, com certeza isso vai alterar o aroma do leite, vai ter um aroma estranho, e aí você pode até reduzir metano, mas você vai reduzir junto o consumo de leite, que ninguém quer tomar leite com alho, né? Por enquanto, né? Uma hora que a gente estiver comendo inseto, né, aí talvez falando, não, vou tomar um leitinho com alho aqui que vai ser melhor.
Bom, outra opção de custo mais viável e que pode ser empregada seria a utilização de lipídios, né? Grãos de oleaginosa, esses têm uma viabilidade econômica, eles não são tão caros assim e podem entrar na dieta de ruminantes, porque esse lipídio ele vai ter um efeito negativo sobre celulolíticos e protozoários, que são espécies acetogênicas, mas eles também, por serem fonte de ácidos graxos insaturados, eles vão competir pelo hidrogênio que iria para o metano no processo de biohidrogenação ruminal desses ácidos graxos insaturados, tá certo? Então isso aí vai diminuir o aporte de hidrogênio para as metanogênicas e, consequentemente, reduzir a produção de metano. Energeticamente, eles têm um bom valor energético, eles não prejudicando demasiadamente a digestão da fibra, são alternativas interessantes. Então, pequenos níveis de inclusão de óleo ou de oleaginosas, que seria mais viável ainda, seriam estratégias interessantes para reduzir a emissão de metano. Tá? Então, aqui, uma revisão de diferentes fontes de gordura sendo adicionadas, diferentes opções, e, de uma forma geral, conforme a gente aumenta a participação de gordura na matéria seca dietética, a gente observa aqui aumentos significativos na redução de metano por quilo de matéria seca ingerida, tá certo? Chegando aqui até a 60%, mas nesse caso aqui, com certeza, nesse nível aqui já traria algum tipo de dano à fermentação. Mas seriam estratégias não tão caras assim. Bom, o amido, né, o uso de grãos para ruminantes, a gente já comentou, também seria interessante. O acetato também vai competir por esse hidrogênio, e, além disso, bactérias láticas produzem bacteriocinas que inibem o crescimento das metanogênicas, tá certo? Então, quanto mais concentrado a gente empregar na dieta, menor tende a ser a emissão de metano por quilo de matéria seca ingerida, tá? E, consequentemente, maior tende a ser o ganho. Então, consequentemente, metano por quilo de produto formado, ele vai ser extremamente viável quando a gente aumenta a participação de volumosos, né? De concentrados. Então, só alguns gráficos aqui, emissão, porcentagem de energia perdida na forma de metano, dietas com mais concentrados, elas tendem a ter uma menor perda energética na forma de metano do que quando a gente usa uma dieta com maior nível de fibra, tá? Não só usar volumoso, mas o próprio manejo do volumoso, a gente também tem efeitos sobre a digestibilidade. Então, a gente tem aí que a digestibilidade aumentando de um pasto, tá certo? A gente também tem uma diminuição na perda, né? Quanto maior for essa digestibilidade do pasto ou do volumoso que você esteja utilizando, menor vai ser a perda na forma de metano. E maior vai ser o ganho, tá certo? Então, o ganho, a emissão de metano aqui por grama de ganho, ela vai ser amplamente impactada, tá? Outra opção seria reduzir a idade de abate. Então, aqui a gente projetou um animal abatido com 44 até 14 meses de idade, diferentes cenários: animal que perde peso, animal que mantém peso na seca, animal que cresce continuamente, né? Óbvio que com o uso de insumos diferentes, mas com tempo de vida muito, muito menor. Esse 14 meses emitindo metano, esse aqui 44 meses emitindo metano. Qual que é o impacto disso? A gente calculou quanto seria o consumo de um animal desse ao longo da vida, né? O abatido com 44 meses vai consumir 6 mil quilos de matéria seca e, em virtude disso, vai excretar 3 mil quilos de matéria seca fecal nesses 44 meses de vida. O animal mais precoce, ele vai emitir vai consumir 2 mil quilos de matéria seca e vai emitir bem menos matéria seca fecal, transformando isso pelos fatores de IPCC em gases. Essa aqui seria a produção de metano do nascimento ao abate de cada um desses cenários, tá certo? Falar, mas esse aqui usa grãos, tem que colocar o impacto do grão dentro do sistema. Esse outro gráfico já considera que essa aqui é a quantidade de gases de efeito estufa oriundo dos insumos que você utilizou para chegar nesses 14 meses, né? Que óbvio que você vai usar muito mais insumo que nesse sistema aqui só com sal mineral, mas mesmo assim a relação tem sido favorável. Isso aqui tem sido nominado aí como intensificação sustentável. Se a gente souber produzir esses insumos com baixo impacto e reduzir o ciclo de produção, a gente vai ter um ganho muito grande em relação ao metano produzido por quilo de carne, né? Nesse cenário que a gente projetou, eles seriam abatidos no mesmo peso, geraria a mesma quantidade de carne, tá certo? Então, o simples fato dele viver menos, isso dilui esse metano que ele emitiria ganhando menos peso, tá certo? Tem outras projeções dessa para frente. Então aqui a gente não está defendendo o confinamento, né? Porque aqui
Aqui também a gente estava considerando somente emissão, né? Mas esse sistema aqui vai usar muito mais pasto que esse. Se a gente considerar quanto que o pasto sequestra, lógico que isso aqui muda. Mas aqui a gente está considerando só em termos de emissão, a intensificação é interessante, tá? Bom, metano, então, de uma forma geral, ele é proporcional ao consumo de matéria seca. Quanto mais matéria seca o animal consome, mais matéria orgânica tem para ser fermentada e, consequentemente, mais metano para ser gerado. Então, a melhor forma de se reduzir metano seria reduzir o consumo. Porém, aquilo que a gente falou com vocês, se reduzir o consumo, você não tenha o mesmo desempenho, porque o de produto não é viável. Então, a gente tem que dar um jeito de reduzir o metano sem alterar o consumo, ou aumentar o ganho sem alterar o consumo. Isso seria possível? Isso existe? É factível? Tá? Seria seleção para animais mais eficientes, né? Animais, a seleção por eficiência alimentar, no caso aqui o consumo alimentar residual, você tem o mesmo desempenho, porém você encontra animais que consomem menos no mesmo desempenho do grupo. Consumindo menos, eles têm menor dejeto. Então, se você voltar o sistema de seleção genética para essa modalidade, você tem reduções na produção de metano sem comprometer a produção. Isso aqui é só um exemplo do que é esse consumo alimentar residual, tá? Você tem uma variabilidade animal muito grande. Esses dois animais ganharam o mesmo peso, mas esse aqui comeu 7 kg de matéria seca, esse aqui comeu 5,5. Tá certo? Então, isso aí a gente tem que reduziria, né, esses animais mais eficientes, seriam 15% menos de metano, e com isso, menos emissão também nos dejetos, porque consumindo menos, eles vão excretar menos. Tá certo? Então, seria uma alternativa. Bom, meu tempo está esgotando, a gente queria mostrar para vocês mais um gráfico, algumas simulações em relação à bioenergética. Conforme a gente aumenta a participação de energia na dieta do animal, o animal responde retendo mais energia ou formando mais produto e, consequentemente, a porcentagem de energia perdida na forma de metano ela vai reduzindo. Esse aqui mostra qual seria a pegada de carbono, megacal de metano emitido por megacal de ganho de corpo do animal em relação aos ganhos simulados. Então, um animal que ganha 1 kg por dia, ele emite isso aqui. Um animal que ganha 200 gramas por dia, ele está emitindo muito mais por quilo de ganho. Justamente porque não ganha, tá certo? Mas ele emite do mesmo jeito. Então, quanto mais ele ganhar, mais favorável fica essa pegada de carbono desse produto. Tá? A gente tem também a opção de usar enzimas, diminuindo, né, aumentando a disponibilidade de nutrientes dos alimentos, seja amilase, lipase, protease, fitase e outras opções, reduzindo a excreção desses nas fezes e aumentando a disponibilidade desses nutrientes para o animal. Exemplos comerciais, uso de arabinoxilanoses para quebrar parede celular, muito utilizada em não ruminantes, né, no uso de monogástricos. Então, ela facilitaria a abertura de parede celular, já que eles não têm celulases, não têm o rumen, né, os monogástricos, e isso, rompendo essa parede celular, liberaria nutrientes que estão encapsulados dentro dessa estrutura, e degradando carboidratos solúveis, isso reduziria também a viscosidade da digesta, tendo melhoras em termos de aumento de consumo e também sobre a população de bactérias indesejáveis. Então, são estratégias, né, usar essas arabinoxilanases, uso de fitases, né, para romper essa estrutura do ácido fítico, que é um composto secundário presente nos alimentos, rico em fósforo e que acaba interagindo ou se complexando com outros minerais e até com proteína e reduz a disponibilidade desses nutrientes por organismo. Se você usar uma fitase, você quebra esse ácido fítico, libera esses minerais que estavam interagindo com essa molécula e, além disso, libera fósforo que passa a ser aproveitado pelo animal que antes não era, né? Então, diversos experimentos usando fitase, mostrando que com fitase você conseguiria aumentar aí a incorporação de minerais no organismo, reduzindo o uso desses minerais na dieta, que são fontes finitas e, consequentemente, se forem minimizada a utilização na dieta, isso vai ter um ganho interessante. Só que todos esses, né, esbarram na relação custo-benefício, eles só passarão a ser utilizados quando o custo do alimento estiver tão alto que não vale a pena usufruir da ineficiência. Na situação atual, os aditivos são mais caros do que o ganho que ele propõe, tá certo? Então,
a aplicação tem sido baixa. Mas na perspectiva do preço de alimentos subir cada vez mais e a tecnologia deles de produzir essas enzimas melhorar e eles conseguirem reduzir o custo disso, ou produzir em escala maior e, consequentemente, abater o custo por quilo do produto, no futuro, acho que eles serão cada vez mais importantes. Tá certo? Além disso, você pode misturar fitase com arábinoxilanases, amilases, proteases e tentar um ganho aditivo, tá certo? Não será um aditivo direto, mas se o custo for favorável, você pode atacar com um complexo multienzimático e tentar melhorar de uma forma geral. Você pode também aumentar a disponibilidade de minerais usando quelatos, tá certo? É outra estratégia. Você neutralizaria a carga desses minerais de baixa absorção, consequentemente, se ele absorver mais, você precisa pôr menos na dieta, são fontes finitas, você conseguiria reduzir o emprego disso aí na nutrição, são interessantes, tá certo? Todos esses quelatos têm mostrado uma maior digestibilidade, uma maior biodisponibilidade, né, desses minerais, mas também a questão de custo ainda tem esbarrado o seu emprego. A gente também tem que melhorar bastante em relação à formulação. A gente considera que o animal cresce linearmente, ele não cresce linearmente. Se vocês virem que um animal cresce assim, quando a gente formula uma dieta, a gente fala que ele ganha 1,5 kg, então é como se todo dia ele ganhasse 1,5 kg, mas não é assim. No começo ele ganha muito mais que 1,5 kg, no final ele ganha muito menos que 1,5 kg. Na média dá 1,5 kg, mas ele não ganha 1,5 kg todo dia. E se ele não ganha 1,5 kg por dia, a exigência dele muda todo dia. Então, quando você forma uma dieta por um período longo, tá certo? No mesmo nível, você tem, na verdade, um desbalanço em termos de energia, de proteína, aqui que ele ganhava mais peso, ele precisava de mais proteína, mas você fixou um nível só, então ele passa por um período de déficit, no meio é o único dia que a dieta está realmente bem formulada, e no final a exigência dele já caiu, ele está crescendo menos, e você está mantendo a mesma quantidade de proteína na dieta, então aqui você já está produzindo um excesso e excretando isso aí no ambiente, tá certo? Então, você poderia minimizar isso fazendo várias dietas, né, reduzindo o teor de proteína, que a gente sabe que cai com a exigência ao longo da vida do animal, ou então ser mais drástico e formular uma dieta por dia, tá certo? Reduzir dia após dia qual seria a emissão. Isso aqui você vai precisar de tecnologia para fazer a formulação a nível de fábrica de ração, mas não é impossível de pensar, já tem grupos fazendo. Esse grupo aqui usou alimentadores individuais, e esse tratamento aqui recebeu essa dieta em escadinha, com essas relações de lisina e energia digestiva, e esses aqui usou um aparelho, que nem esse aqui, ó, que formula a dieta todo dia, na hora que eles consomem, tá certo? E aí, cada dia, o animal recebeu uma dieta diferente, de acordo com o seu desempenho. Você vê que tem diferença entre animais, tem animal que ganha mais peso que outros, então esse aqui recebeu uma dieta diferente do que o outro que não está respondendo o mesmo tempo. E no final das contas, comparando a dieta tradicional de 3 fases com a formulação diária, conseguiu-se 25% menos uso de proteína, 29% menos de fósforo, e reduziu 40% a excreção de nitrogênio e fósforo em leitões, tá certo? Uma economia de $8 por animal, economizando em fosfato bicálcico e farinha de soja, tá? Que ainda é baixo para pagar o custo do equipamento, mas que, se o farelo de soja e o fosfato bicálcico subir, um dia isso vai chegar numa relação favorável. Então, a gente tem que saber que existe essa possibilidade. Tá? Outra opção seria monitorar o peso de abate dos animais, né? Antecipar o peso de abate. A gente sabe que o animal... a gente tem uma expectativa de ganho, ele vai ganhar 1,4 kg, mas será que ele realmente está ganhando 1,4 kg? Ninguém sabe, ninguém pesa ao longo do confinamento ou do sistema de produção para acompanhar esse desempenho. Se ele estiver ganhando 1,5 kg, você pode antecipar esse abate deles aí em 4 dias. Se você pensar num confinamento desse aqui com 90 mil cabeças, esses 4 dias fazem uma diferença absurda em termos de insumo utilizado. Eles só não foram abatidos porque você não sabe o peso que ele estava, tá certo? Aí a tecnologia entra aqui de novo, existem aquelas balanças de pesagem eletrônica, né? E existe a possibilidade, que a gente tem trabalhado na Viçosa, de pesar por imagem. Câmeras que tiram, medem essa área, né? E o computador interpreta isso aqui como uma área, transforma isso em peso vivo, e aí você poderia monitorar, saber se o animal está no peso ou não está no peso, para tomar a decisão se você vai abater ou não. Tá? Bom, por fim, meu tempo já estourou, mas é importante a gente voltar a falar sobre exigência e excreção. O estudo de exigência ele vai ser cada vez mais importante nesse cenário de sustentabilidade, porque a gente tem
observado que as exigências dos sistemas tradicionais elas estão superestimando as necessidades de fósforo, cálcio e proteína, principalmente, né? E você vê que uma redução aqui de 14% para 12% de proteína numa dieta, isso representa uma diminuição na excreção de nitrogênio urinário de 28%, reduziu 2% de proteína na dieta, reduziu em 28% o nitrogênio na urina, indicando que com 14% você está dando muito mais proteína do que realmente ele precisa, tá certo? Então, se você tiver um sistema bem apurado para falar, não, realmente ele precisa de 12, 12,5, 12,3, 12,1, e conseguir fornecer isso, que é outro desafio, né, na hora de misturar, chegar realmente nessa quantidade, você tem um ganho ambiental muito grande, né? Você simplesmente dá o que ele precisa e minimiza a oferta de excesso de nutrientes. Esse excesso, se ele não utilizar, se não estiver sendo retido no corpo, vai acabar sendo excretado. No caso do nitrogênio, a rota urinária vai ser preferencial, né? Outra ideia seria usar o conceito da proteína ideal, né, em que a gente tem, na verdade, exigência de aminoácidos, não de proteína, né? Então, se a metionina está limitando o desempenho, o animal cresce só até aqui, mas se você suplementar essa metionina que estava limitante, o animal ganha isso aqui de peso, simplesmente adicionando um aminoácido, tá certo? Então, aqui você estava tendo todos esses acima dessa linha aqui, dessa tábua, desse barril, estariam sendo excretados, oxidados, utilizando para outros fins. Quando você suplementa um, o animal responde e ganha muito mais peso. E, às vezes, uma dieta com balanço de aminoácido adequado, você consegue reduzir o nível de proteína bruta na dieta, tá certo? Mas, para isso, você tem que conhecer a exigência de aminoácidos. Caso contrário, não tem como formular com esse conceito, tá certo? E aí a indústria também já está preparada, já consegue produzir industrialmente isso aqui num preço favorável, e acho que a formulação por aminoácidos também tende a contribuir na redução dos níveis de proteína da dieta e, consequentemente, excreção de nitrogênio no meio ambiente. Tá? Viçosa, acho que para a gente é até um orgulho poder falar do que é desenvolvido lá. A gente tem 2 sistemas muito reconhecidos, um de exigências de zebuínos puros e cruzados, que é o BR-Corte, e a tabela brasileira para aves e suínos, né? Essa aqui liderada pelo professor Sebastião de Campos Valadares Filho, e essa aqui pelo Horácio Rostanho. São trabalhos aí que vêm desde a década de 80 e que tendem a contribuir para a gente saber a real necessidade do animal e não fornecer nem a mais nem a menos do que eles necessitam. Sites disponíveis aí para vocês formularem ração de graça, tá certo? Vocês podem pegar isso aí e ver como é que o negócio funciona, mas entrando com o alimento, entrando com o animal, ele calcula a dieta para você, tentando acertar a exigência. E se você comparar com outros sistemas, vocês vão ver que a exigência aqui em cálcio, fósforo e proteína é bem mais baixa do que sistemas tradicionais. Então, a gente conseguiria reduzir o uso desses nutrientes na dieta, porque nos nossos animais, nas nossas condições, que foi pesquisado somente com experimentos conduzidos no Brasil, os dados têm demonstrado essa exigência ser menor mesmo, tá certo? Bom, finalizando então, a gente tem aí várias possibilidades de mitigação de gases de efeito estufa. Do que a gente falou, a gente estaria nessa barrinha aqui, que seria a nutrição, representaria essa possibilidade aqui. Lógico que estratégias de pastagem seria aí, atualmente o maior impacto sobre a mitigação de gás de efeito estufa, né? Quem pode dar a maior contribuição seria justamente esse estoque de carbono no solo, mas acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, mesmo a gente sendo em magnitude menos importante que outras áreas, a nosso papel a gente vai ter que fazer, tá certo? Então, a gente conclui que formular dietas ou conhecer exigências nutricionais é fundamental para a gente conseguir atender as exigências dos animais e otimizar a eficiência de uso de recursos, né? Como a sustentabilidade preconiza, e que a gente só vai conseguir essa redução, né? Redução no ciclo de produção, a eficiência animal, tudo isso ela só vai ser útil se ela também estiver linkada com a viabilidade econômica. Estando os dois sendo viáveis, acho que a gente consegue tranquilamente melhorar a eficiência. A gente fala aí de uma melhoria de até 20%, que acho que seria a contribuição da nutrição, tá certo? Mais que isso, acho que ficaria difícil, mas 20% daqui com 20% do pasto, a gente conseguiria minimizar o impacto ambiental da produção e conseguir produzir de uma forma mais sustentável. Diante disso, a gente agradece aí ao convite, a participação, a gente pede desculpa aí por dar uma estouradinha no tempo aí, e deixa um convite aí para vocês, para quem estiver interessado.
em participar do evento que a gente está organizando para o ano que vem, onde a gente vai discutir esses e outros assuntos relacionados aí à cadeia de produção de gado de corte. E fica aí o convite para vocês aí em maio do ano que vem. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, a gente fica aí disponível para questões. Queria agradecer ao professor Mário Chisotti pela apresentação. A gente tem uma pergunta da internet. Já existem pesquisas sobre o uso de arabinoxioximilases arabinoxinalases na alimentação humana como forma de melhorar o aproveitamento dos nutrientes de origem vegetal e, consequentemente, reduzir a necessidade de ingestão de produtos de origem animal? Na verdade, o uso das arabinoxilases, elas favoreceriam o aproveitamento energético, na verdade, a digestibilidade da fração de parede celular dos vegetais. Reduzir o produto de origem animal, acho que não é muito bem o foco, porque a gente vai consumir o produto de origem animal buscando vitaminas e proteína. As arabinoxilases melhorariam a disponibilidade de energia, né? Você conseguindo acessar mais componentes de parede celular, você aumentaria a digestibilidade, o valor energético da dieta. Agora, ela pode sim ter um efeito de disponibilizar mais proteína dos alimentos para o ser humano, mas será um efeito um tanto quanto pequeno, porque o alimento que vai estar sendo consumido, o alimento vegetal, normalmente já vai ter um nível de proteína mais baixo, tá certo? Então, acho que a ideia de consumir produto de origem animal é buscar uma fonte de proteína de alto valor biológico e nutrientes com alta taxa de absorção. E as arabinoxilases, elas seriam mais na linha de disponibilizar nutrientes encapsulados dentro da parede celular. Não vai ter proteína nem mineral lá de alto valor biológico para compensar o uso disso na nutrição humana. Mas, se você pensar que vai diminuir viscosidade intestinal, isso aí pode, de certa forma, aumentar a digestibilidade da proteína como um todo na dieta. Tá? Mas o foco dela seria mais usar nutrientes que seriam perdidos nas fezes, né, porque estariam encapsulados dentro da parede celular. Se você conseguir romper isso, já que a gente não produz essa classe de enzimas, né, se a gente consumir isso, ou os monogástricos consumirem isso, aumentar a disponibilidade de energia presa nessa parede celular e viabilizar o uso de coprodutos que não têm tanta energia assim, né, produtos que têm maior concentração de parede celular e que acabam tendo um valor energético um pouco inferior. Se você usar arabinoxilanase, você tem acesso a esses nutrientes e consegue melhorar o valor energético desses, e aí ele passa a ser interessante ou passa a ser viável na formulação de dietas, seja para animal, seja até para humano. Obrigado, professor Mário. Bom, pessoal, devido ao avançar da hora, a gente vai encerrar as perguntas agora. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode consultar o professor aí no auditório. E eu chamo a professora Luísa para a entrega do certificado.